Boa noite. Fazia um tempinho que eu não falava aqui da frente, mas isso é bom estar com vocês de novo, ainda mais por uma série como essa. Gosto muito do livro de Daniel. Vocês sabem que quando eu estava em Friburgo, fui para Friburgo no ano 2002 mais ou menos, eu fiz um estudo bíblico dos 12 capítulos de Daniel na Rádio Novo Tempo de Teresópolis, por telefone. Por telefone. Eu estava na Novo Tempo em Friburgo, né? E aí, na época, eu lembro que era o locutor Diógenes, né? Fizemos estudo por telefone. E durante 12 semanas, né, estudamos o livro de Daniel por telefone. Então, colocava aquele fonezinho da escola bíblica, e aí explicava, comentava, lemos o livro todo e comentamos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amigos, é um livro extraordinário. Eu lembro que naquele estudo bíblico por telefone, nós tivemos uns 15 batismos, se eu não me engano, por causa daquele estudo bíblico ali, por telefone. O poder da Bíblia, né? A Bíblia é um livro que vai sempre fazer uma mudança. Não tem jeito. Ela vai colocar a pessoa numa situação em que ela vai receber mudanças. Nunca mais fiz esses estudos bíblicos por telefone, mas me deu saudade. Lembrei agora quando estava entrando ali. Foi muito bom. Hoje nós vamos analisar algo sobre Daniel 9. E eu, obviamente, amigos, eu vou apresentar para vocês aqui, para nós estudarmos isso aqui do ponto de vista bem teológico, isso aqui levaria muito tempo. Tenha na sua... Você primeiro estuda por você mesmo o texto, ok? Tira suas próprias conclusões, e aí você vai calibrando as suas informações com aquilo que você descobre nos livros ou nos comentários. Isso vai te fortalecer muito a sua fé. Tá, então essa é uma dica que eu dou para você. Eu até peguei aqui hoje um comentário bíblico adventista para pegar aqui uns dados para você. Recomendo, você deveria ter essa obra na sua casa, né? Eu acho que um adventista não ter o comentário bíblico em casa para estudar a Bíblia é muito ruim. Então, por exemplo, você quer estudar Daniel 9, você abre ali em Daniel 9, por exemplo, do 24 a 27, tem dados, não é nos maiores detalhes, porque o comentário não pode fazer isso, mas o que é de melhor aqui explicado sinteticamente, você consegue estudar, tirar as conclusões e fortalecer a sua fé. Então faça isso. Passe mais tempo. Não importa o tempo. Leandro, não gosto de ler. Aprende. Tudo na vida é hábito, né? E aí você vai adquirir e vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos então para o nosso estudo de Daniel 9. Este capítulo aqui, amigos, é um capítulo messiânico por excelência. Daniel 9, ele mostra o Messias, Salvador e Juiz. Você vai ver aqui que uma das maiores evidências da sobrenaturalidade da Bíblia é o livro de Daniel, como nós já estudamos Daniel 2. Agora, Daniel 9 é muito interessante. Daniel 9, ele registra uma série de acontecimentos históricos, desde o surgimento do Messias até o fim do mundo. E acontecimentos com uma precisão absurda. E aí você vê em Daniel 9 que Deus ele não adivinha nada, ele realmente sabe. E você vai ver exatamente isso em Daniel 9. Eu quero explicar para você como que você encontra o Messias, Salvador e Juiz em Daniel 9. Antes, uma breve recapitulação. Nós já estudamos com o pastor Felipe, por exemplo, o capítulo 8. E no capítulo 8, no verso 14, tem uma profecia que ela é de extrema importância ao ponto de partida para você entender Daniel 9. O que diz em Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Abra sua Bíblia em Daniel 8.
E aí vamos seguir aqui em Daniel 9. Para você interpretar tanto Daniel 8 quanto Daniel 9, você tem que ter em mente uma coisa, que Daniel 9 é a explicação do anjo Gabriel à visão do capítulo 8. Se você não linkar esses dois capítulos, você não entende nenhum deles. E como que nós sabemos que ambos os capítulos estão ligados? Existe uma análise linguística, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas o mais importante é a continuidade temática. Então, no capítulo 8, 14, falando dos impérios mundiais e depois do surgimento de um chifre pequeno, na verdade, que é o chifre pequeno do capítulo 7, que entraria em oposição contra Deus, disse que após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Obviamente, é uma referência ao santuário celestial. E aí você vê no verso 15, 16 e 17, em diante aqui, que Daniel ele não entendeu nada. Pouca coisa. E aí no verso 26... o anjo Gabriel finaliza dizendo o seguinte: a visão da tarde e da manhã, ou seja, do capítulo 8, verso 4, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, os detalhes de Daniel 8,14 não era para a época de Daniel, não era para aquele momento. E o verso 27 é esclarecedor, amigos. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, ele fala das 2.300 tardes e manhãs, só que não foi explicado para Daniel, o significado daquilo. Ele chegou a adoecer. Se nós, com uma pequena notícia ou com um pequeno acontecimento, ficamos curiosos, imagine com desse aqui. É justamente porque Daniel adoeceu e porque não tinha uma explicação para as 2.300 tardes e manhãs, que o anjo Gabriel aparece no capítulo 9. Para explicar a visão do capítulo 8. Mais especificamente, dos versos 20 ao 27, ao que vamos ler, se encontra a explicação da visão do capítulo 8, e que nos versos ali 26 e 27 fez com que Daniel adoecesse. Lembre-se que foi dito que era para dias muito distantes, não era para os dias de Daniel. Uma recapitulaçãozinha que é necessária antes de eu mostrar para você o significado de Daniel 9. Então já deve ter ficado claro para você que quando Gabriel fala das 2.300 tardes e manhãs no capítulo 8, 14, Daniel não recebe a revelação do que aquilo significa, ele só entende, ele só é informado de que aquilo é para dias muito distantes, mas é no capítulo 9 que o anjo Gabriel vai dar a explicação para ele. Então você tem que linkar esses dois capítulos para entender. Uma breve recapitulação aqui vai ajudar você a linkar Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Você lembra que quando estudamos com o pastor Felipe, Daniel 7 e Daniel 8 mostra a mesma visão, porém com alguns acréscimos, né? E se você fizer um paralelo, você vai perceber aqui uma coisa interessante. Daniel 7 fala de Babilônia, representado pelo leão. Na verdade, é um paralelo em Daniel 2, 7, 8 e 9, que aqui pelo espaço não dá para colocar, tá? Mas veja, no capítulo 8, não é mencionado mais Babilônia, porque já tinha saído de cena. Mas daí o Império Medo-Persa, lá no item 2, é repetido com outro significado no capítulo 8, agora era um carneiro. Item 3, o leopardo que representava a Grécia, agora a Grécia é representada por um bode, no capítulo 8.
As 4 cabeças do leopardo, que são os 4 generais de Alexandre o Grande, agora são representados por 4 chifres, né? Depois aparece ali um animal predador com 10 chifres, no capítulo 7, item 5, que é uma referência à Roma imperial e à Roma pagã. Ali, na verdade, é Roma imperial, pagã. E aí, no capítulo 5, tem um acréscimo, surge um chifre pequeno, entre esses aqui, que mostra agora uma obra. Antes era uma obra vertical, ou seja, esse chifre aqui pequeno, que apareceu inclusive no capítulo, ele atacava a Deus, né? Agora aqui, Roma imperial pagã executou uma obra horizontal, destrói tudo que vem pela frente. Depois aparece aqui um chifre com olhos, boca, ali Daniel 7, 9, 25 em diante, que é Roma papal religiosa, né? Então nós temos aqui Roma nas 2 fases. Depois, no item 6, o chifre pequeno também realiza uma obra vertical, religiosa no mundo. E aqui que está um detalhe, preste atenção. O juízo de Daniel 7, versos 9 e 10, ele equivale à purificação do santuário no capítulo 8, verso 14. Então, se você fizer esse paralelo entre os 2 capítulos, é inevitável a conclusão. Assim como tudo se equivale entre capítulos 7 e 8, o juízo pré-advento equivale à purificação do santuário. É muito comum no pensamento hebraico o paralelismo e o princípio da recapitulação profética. Então, recapitula o assunto com um símbolo diferente. Então, há uma recapitulação no capítulo 8 do que acontece no capítulo 7 e assim como todos os primeiros 6 itens têm equivalência no capítulo 8, o 7º, que é o juízo pré-advento, é purificação do santuário. Então o que você tem que entender? Até 2.300 tardes e manhãs, será purificado o quê? Então o que ele está dizendo? Após 2.300 tardes e manhãs, vai começar o quê? O juízo pré-advento. Esse é o paralelo. Tá? Então você tem que entender, purificação do santuário é sinônimo de juízo pré-advento. Então tenha isso em mente, e aí nós vamos agora poder entender melhor esses capítulos. Então você vê o que acontece, é uma equivalência. Juízo pré-advento, Daniel 7, 9 e 10, é a mesma coisa que purificação do santuário em Daniel 8, 14. É a mesma coisa dita com palavras diferentes. Tá? Daniel 9, portanto, ela é a explicação da visão das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, que Daniel não havia compreendido. Você tendo isso em mente, depois, se você sair daqui, após aqui o culto, ou durante a semana, você aí fizer um estudo agora pessoal na sua Bíblia e procurar esses paralelos, você vai internalizar esses conceitos. E você vai entender bem essa profecia. E Daniel 9, falam de eventos históricos que fariam parte da história da salvação até o início do juízo pré-advento ou purificação do santuário. Nós já lemos então, falei um pouquinho de Daniel 8,14 e vamos agora para Daniel 9. E aí nós vamos entender isso aqui e aí eu vou colocar tudo isso aqui para vocês nisso daqui. Fique tranquilo que depois da leitura, isso aqui não é nada fora do normal, tá? Requerem alguns detalhes, mas eu não vou tomar muito do seu tempo, mas eu quero que você fique com isso aqui bem claro. Mas antes de eu colocar, nós vamos colocar naquela tabela o que nós vamos ver em Daniel 9, tá? Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler dos versos 20 a 27, mas antes, só para você se contextualizar, quando Daniel não entende aquela visão e fica doente, no capítulo 8, ele decide do verso 1 ao 19 fazer uma oração lindíssima. Ele faz uma oração de confissão de pecados. Daniel reconhece que todo Israel era pecador, transgredia a lei de Deus, e ele faz uma das orações de confissão mais bonitas da Bíblia. Você deveria ler isso depois, do verso 1 a 19. E uma coisa que me chama a atenção aqui em Daniel, é que Daniel não se porta aqui como o santo, né? O bonzão.
aquele que se coloca numa posição de santo, enquanto os outros na igreja são os maiores pecadores do mundo. Não, ele se inclui aqui. Desconfie de quem se acha mais santo do que os outros. Normalmente, quem se acha mais santo do que os outros é mais pecador do que os outros. E Daniel se coloca aqui numa condição de que ele também era um grande pecador. E ele começa a fazer uma confissão dos seus pecados, reconhecer que eles transgrediram a lei dele, se desviaram dos caminhos de Deus. E o bonito é que a explicação dos versos 20 a 27, que é a explicação do que tinha sido dito no capítulo 8, 14, é uma resposta misericordiosa de Deus a um indivíduo que reconhece que é pecador e que não é melhor do que os outros. Ou seja, é o que diz o texto bíblico: Deus exalta os humildes e abate aquele que é soberbo. E aí no verso 20 do capítulo 9, leiam comigo. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, que é do capítulo 8, 14, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim. Ou seja, Deus não deixa para atender uma oração de um filho dele para depois, se não houver um propósito para isso. Porque Deus sabe o momento certo, mas Deus viu que naquele momento tinha que ser na hora mesmo. Quando ele começa a orar, Deus já envia Gabriel e diz o seguinte: olha, vai lá e explica para ele o significado da visão do capítulo 8, 14. Saiu a hora de eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, essa explicação de Daniel 9, em que vai mostrar o Messias, Salvador e Juiz, é uma resposta a uma oração de confissão e arrependimento. Você percebe o quanto você pode, e eu também, recebermos de Deus conhecimento e sabedoria? Se reconhecermos mais as nossas falhas como pecadores? Você vê o quanto Deus tem à disposição de atender nossas orações com rapidez? Se nós desejarmos realmente que Ele o faça e tivermos fé suficiente para isso. Eu percebo na minha vida de oração, meus amigos, que eu não recebo muitas coisas de Deus. Eu posso falar de mim, mas não posso dizer se essa é a sua realidade. É justamente falta de fé. Você quer ver um exemplo de falta de fé? Quando tem alguém na igreja com uma doença incurável, do ponto de vista científico, nós costumamos orar na frente da igreja o seguinte: Deus, se for da sua vontade, cure a pessoa. Mas se você parar para analisar, você está falando segundo a sua vontade porque você não quer se comprometer. Se você parar para analisar, é falta de fé. E não estou dizendo que você tem que fazer como muitos evangélicos fazem por aí, que tem que determinar, né? Mesmo que o Senhor faça a sua vontade, e eu entrego essa situação nas suas mãos, a minha vontade, Senhor, eu queria que ele fosse curado. Porque o Senhor prometeu em Tiago 5,16, que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos enfermos, o Senhor vai curar. Mas não, eu não quero me comprometer. Na minha hipocrisia e falta de fé, segundo a sua vontade. Ah, não, ele morreu é porque foi da vontade de Deus, não foi falta de fé minha. Nós temos que mudar isso, irmãos. Né? Nós temos que mudar isso, sermos mais sinceros nas orações. Foi com base nessa sinceridade de oração que agora o anjo Gabriel vem e dá essa explicação aqui para ele, espetacular. Vamos ler dos 24 a 27, vou colocar as informações no gráfico e aí seguimos adiante. Eu não vou ficar muito tempo com vocês, mas eu peço um pouquinho de paciência para nós podermos entender esse assunto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados,
para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Aqui diz que após 70 semanas, teriam o quê? 6 ou 7 acontecimentos. E eu vou colocar esses acontecimentos naquele gráfico que eu vou mostrar para vocês depois. Agora no verso 25, ele vai dar o ponto de partida para esses acontecimentos do verso 24. Ele vai dizer quando que começa isso. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, falando do Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos colocar essas informações naquele gráfico. Ao longo de 70 semanas de anos, teriam todos esses acontecimentos do verso 24. No verso 25, e o 26 e 27, ele dá o ponto de partida, quando que começa e quando termina as 70 semanas de anos. Ok? Então, em resumo, é isso aqui. Vamos lá agora para o gráfico. Isso aqui eu tirei de um livro, que eu achei a seu gráfico mais resumido. Vamos fazer uma análise aqui, breve, mas importantíssima. Antes, no verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9, 24 a 27 é a explicação do que mesmo? De Daniel 8, 14. 2.300 tardes e manhãs. Vocês já ouviram falar, já aprenderam, né, que é muito comum na Bíblia o uso do princípio de ano. Isso faz parte da estrutura mental hebraica. William Shea, um erudito adventista, ele encontrou 23 linhas de evidência no Antigo Testamento desse princípio de ano. E não é só em livros proféticos, tá? Nos históricos também. Se você olhar, por exemplo, Levítico 25, 1 a 8, você vê claramente que na mentalidade hebraica, muitas vezes semanas equivalem a anos. Você veja lá no capítulo 25 de Levítico. Tem também Números 14, 34, Ezequiel 4, mas são 23 linhas de evidências. A mais clara para mim é Levítico, ali 27 e 28. Então ali, semanas equivalem a anos. Isso é o paralelismo hebraico, isso faz parte da estrutura deles. Então, quando o profeta fala em 2.300 tardes e manhãs, ele está falando de dias inteiros. 2.300 anos. Até porque, olha que interessante, para que as 70 semanas de anos sirvam dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela não pode ser 2.300 dias literais. Como é que vão servir 490 anos dentro de 3 anos e pouco? Tem lógica isso, tá? Então, só que aqui no verso 14 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa palavra aqui, determinada, se você pudesse sublinhar na sua Bíblia e escrever do lado, no hebraico, quer dizer cortada, separada ou decretada. O que isso significa? As 70 semanas foram cortadas, separadas de um período maior. Elas foram separadas de 2.300 anos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as 70 semanas fazem parte, elas estão dentro. É por isso que você está vendo aqui, ó, neste gráfico,
de 457 a 1844, são 2.300 dias anos, né? E você está vendo dentro deste círculo, desse gráfico, o que ali, ó? Esse aqui? O maior? O de cima? E segura. Ah, agora sim. Pronto. Nossa, isso é câncer aqui. Então, perdoado, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, 2.300 anos, 70 semanas estão shatak, cortadas, separadas para o teu povo. Quer dizer que, dentro dessa profecia maior aqui, tem 490 anos. Ah, por que, Leandro? Lembra? 70 semanas de anos, não é? Considerando o princípio de ano, e que todos esses acontecimentos aqui, do verso 24 a 27, são anos para se cumprirem, é óbvio que isso aqui é um princípio de ano. Então, quando ele fala que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, você tem que multiplicar 70 vezes 7. E você vai chegar a 490 anos. Quer dizer que, durante 490 anos, teriam certos acontecimentos relacionados ao Messias. E esses acontecimentos são detalhados aqui no verso 24. Tá? Vamos aqui fazer uma análise. No verso 24 tem os acontecimentos, que estão todos aqui no gráfico. Só que no verso 25 tem um ponto de partida da visão. Diz assim, ó. Desde a ordem, 7 semanas e 62 semanas. Antes de eu explicar esse detalhe, ano começa em 457 depois de Cristo. Mas parte de 457 existiram 3 decretos. Por que vocês escolhem um e não escolhem os outros 2? É uma dúvida. O segundo foi de Dario I e o terceiro é este aqui de Artaxerxes. Deixa eu só pegar aqui a data para você ter essa informação. Aqui, ó, o decreto de Ciro foi ele é mencionado em Esdras, capítulo 1, 1 a 4. Esse é o decreto de Ciro. Depois veio o segundo no reinado de Dario I, que foi em 520. Esse é mencionado em Esdras 6, 1 a 12. E aí o terceiro decreto, que de acordo com Esdras 7, ele ocorreu no 7º ano de Artaxerxes. Pelo seguinte, o decreto de Ciro e de Dario, eles autorizaram Artaxerxes, que restaurou Jerusalém à sua condição de cidade-estado. Foi esse terceiro decreto que deu autonomia para os judeus não só realizarem sacrifícios, mas administrarem a sua nação com as suas próprias leis. Então, esse é o decreto mais importante. Não tem um porquê de escolher os outros 2 primeiros. Porque o primeiro de Ciro autoriza a reconstrução. O de Dario autoriza a continuidade. Mas é o terceiro que restabelece Jerusalém, a sua condição de cidade capital. Então, ele é o mais importante. Tem que ser 457. Tá? Aí é dito o seguinte. Desde a ordem, ou seja, desde 457, né, aqui, viriam 69 semanas e depois uma semana. Por que ele faz essa separação? Para fins didáticos, tá? Se você contar 69 semanas de anos a partir de 457, são quantos anos? 483. Isso vai dar aonde? 27 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Aqui é dito o seguinte, ó. Para restaurar até ao ungido, ao príncipe. No ano 27, queridos, Cristo foi ungido, foi batizado para começar o seu ministério público. Então, olha que precisão, amigos. Diz que após 457, com o decreto de Artaxerxes,
passariam-se 69 semanas ou 483 anos para Cristo ser ungido. Pá! E foi bem ali. No ano 27 depois de Cristo, ele é batizado no Rio Jordão, ele é ungido com o Messias, recebe o Espírito Santo e começa o ministério público. Depois, fala de 7 semanas e 62 semanas, 69, 473 anos, né? Para essa reconstrução e tudo mais. Depois, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Diz que depois de mais 7, depois de uma semana profética, que são 7 anos, no meio da semana, aconteceria a morte do ungido. E isso, amigos, aconteceu no ano 31 depois de Cristo. Nesse período, fala aqui também, no verso 26, que seria morto ungido, e o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade do santuário. Aqui já se refere à destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelos exércitos romanos. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade do ano 31, na verdade, ele fez cessar a oferta, o sacrifício de manjares. Vocês lembram quando Cristo morreu na cruz? De forma sobrenatural, o véu do templo partiu no meio. Com aquilo ali, queridos, Deus estava dizendo para o povo o seguinte: aquele a quem os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam, morreu. A partir de agora, toda a função desse sistema cerimonial, ela é transferida para Cristo, o Messias ungido, que morreria na metade da última semana, para completar as 70 semanas. De estabelecer o evento que marcaria o fim dos 490 anos. Mas nós entendemos, e não só nós, mas outros cristãos também, que o ano 34, os 490 anos, eles terminam aqui no ano 34, tá? Vai dar bem certinho no 34. O evento mais importante escolhido pelos cristãos para marcar este final é o apedrejamento de Estevão, o primeiro grande mártir cristão. Neste momento, se cumpre ali o que Cristo tinha prometido em Mateus capítulo 21. Diz que o reino, a vinha seria tirada daqueles lavradores ali, os judeus, e seria passado o reino para outro povo. Não que Deus rejeitou o judeu como filho, mas como povo escolhido, como eles rejeitam definitivamente o Messias, e eles selam essa rejeição apedrejando Estevão. A partir dali, né, o judaísmo deixa de ser os representantes de Deus na terra. Deus ainda tem planos para o seu povo, diz Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo, mas a partir dali, Deus tem que respeitar, digamos assim, a decisão daquele povo que era para ser o grande precursor e representante do Messias, já que rejeitaram agora, outros fariam este papel. Só que o que acontece, queridos? Se nós contamos desde 457, com esses detalhes aqui, até o ano 34, nós completamos o que ali? 490 anos, não é? Só que a Bíblia diz que o santuário seria purificado até quando? 2.300 anos. Então, nós temos 400 anos, mas se você subtrair 2.300 dias, anos, de 490 anos, falta ainda um período. Se você pegar essa calculadora, 2.300 menos 490 anos, faltam 1.810 anos para fechar a conta aqui, ó, dos 2.300 dias, anos. Como essa profecia, ó, de 490 anos termina no ano 34, e faltam quantos anos?
1810 para completar os 2.300, fatalmente, queridos, nós chegamos, somando os 1810 anos que faltam ao ano 34 depois de Cristo, nós chegamos em 1844. O juízo pré-advento em Daniel 7 equivale a quê mesmo no capítulo 8, 14? Lembra da recapitulação? Purificação do santuário. O que a profecia está marcando para nós, queridos, é que nesse período começa o juízo pré-advento ou purificação do santuário, que é a mesma coisa dita em palavras diferentes. Juízo pré-advento em Daniel 7, purificação do santuário em Daniel 8, 14. E voltando mais um pouco, é a mesma coisa que o dia da expiação em Levítico 16. Se eu pudesse colocar aqui agora, eu me esqueci desse detalhe, mas uma tabela aqui, você falaria o seguinte: Levítico 16, dia da expiação. Daniel 7, 9 e 10, juízo pré-advento. Daniel 8, 14, purificação do santuário. A mesma coisa, só que agora dita de 3 maneiras diferentes. Porque era no dia da expiação que se fazia a purificação do santuário. Vocês lembram que durante o ano israelita, eles sacrificavam o cordeiro, colocavam as mãos sobre a cabeça, sacrificavam, o sacerdote pegava um pouquinho do sangue e jogava onde? Na cortina, aspergia. Imaginem o cheiro, o fedor que ficava, aquele sangue coagulado e apodrecido ali. Tinha que fazer uma limpeza do santuário. Essa limpeza que era anual, o que acontecia? Olha como Deus era bondoso. Ele ensinava o seguinte: além de eu pagar pelo pecado de vocês, eu pego ele para mim aqui. Porque o pecado era transferido do pecador para o cordeiro, e do cordeiro o pecado ia para onde? Para o santuário. Quando fazia-se a limpeza, o povo entrava num espírito de contrição e arrependimento, porque eles sabiam que no momento em que o santuário, aquela cortina fosse limpa, fosse trocada por outra e fosse feita uma limpeza, quer dizer que os pecados deles que haviam ido para o cordeiro e depois para o santuário, Deus iria resolver de forma definitiva. Mas quem não participasse do ritual, ele era excluído do povo. Por quê? Porque ele não expressou fé de que o cordeiro recebeu o pecado e que ele assume o problema para ele até mesmo no santuário. Esse sangue aspergido, cujo pecado é transferido para o santuário, ele representa simbolicamente os registros dos nossos pecados no santuário celestial. E depois que Deus mostra para o universo como ele lida com pecados, pecadores, e termina essa fase do juízo, esses registros acabam definitivamente. Nossos irmãos evangélicos têm uma dificuldade, e às vezes porque nós explicamos errado. Quando nós dizemos que os nossos pecados estão registrados, para o nosso irmão evangélico significa o quê? Que eles não foram perdoados. Mas Atos 3,19 fala que os nossos pecados na cruz são o quê? Cancelados. Tu tem que explicar para o irmão evangélico o seguinte: o teu pecado não está registrado no céu porque Deus não te perdoou. Ele já te perdoou, ele já limpou você. O pecado está registrado porque o pecado é um assunto muito sério para Deus resolver de uma hora para outra do meu jeito. Deus é onisciente, mas os anjos não são. Então há registros no céu. Até 1 Pedro 1,12 fala que os anjos anelam perscrutar as coisas de Deus. Eles não são oniscientes. Então lembra que em Daniel 7 há a cena de juízo e há livros sendo abertos. E quem é que está ao redor daquele trono? Anjos, seres celestiais ali, muitos inclusive. Então, queridos, Deus tem que mostrar para o universo quem é quem de verdade. Essa purificação do santuário não é porque Deus está trazendo à tona os nossos pecados para nos
fazer nos perdermos, até porque o propósito do juízo pré-advento não é esse. Se você tem medo do juízo pré-advento, tem uma notícia para você. Você não entendeu o juízo pré-advento. Porque qual é o resultado do juízo pré-advento ou purificação do santuário em Daniel 7, 25 a 27? Dois principais. Condenação de Roma papal, do chifre pequeno, e o reino eterno é dado aos santos. Ué, por que ter medo de pré-advento, meu Deus do céu? É celebração, não tem lógica. Ah, mas se o meu nome for passado hoje, mas quem é que te disse essa bobagem? Como é que você vai saber? O juízo pré-advento começa desde a primeira pessoa justa morta e vem até a última pessoa viva. Nós não temos como saber, meus irmãos, quando começa para os vivos. Não tem como saber. E se o teu nome passar hoje, grande coisa. Jesus não é o seu advogado, o seu intercessor? Então, só tem medo do juízo pré-advento que não entende ele. Porque o propósito é claro. É vindicar o caráter dos santos. Quando condena o poder perseguidor do chifre pequeno, verso 9 e 10, a consequência da condenação é o reino eterno para os santos. Então é uma boa notícia. Aí, quando os registros são apagados, os pecados, não é porque Deus não perdoou previamente, é porque agora já está tudo claro para o universo. Eles já sabem quem é. Porque, queridos, Deus sabe quem é o Leandro. Agora, imagine um anjo. Ele não sabe se no íntimo eu pertenço a Deus ou não. Então, para Deus evitar maiores surpresas e para que o caráter dele seja plenamente vindicado perante o universo, não fiquem dúvidas, ele tem que mostrar esses registros celestiais. Então, aquela limpeza daquele sangue jogado na cortina representa o momento em que Deus termina o juízo pré-advento, mostra para o universo quem é dele, quem não é, e aí os registros são cancelados. É nesse sentido que o santuário é purificado. O caráter de Deus e dos justos é vindicado no universo. É feita uma limpeza geral. E aí Deus vai resolvendo mais ainda o nosso problema. Vamos indo para o final aqui. Vocês já entenderam então que o santuário purificado é o dia da expiação? Ou seja, esse ano aqui, queridos, marca o início da primeira fase do juízo de Deus, que ocorre no santuário celestial antes da segunda vinda de Cristo. Queridos, não é nenhum absurdo crer num juízo pré-advento, tá? Quando os críticos falam que isso é uma doutrina adventista, eu te garanto, eles não sabem o que estão dizendo. Tem teólogos, mesmo que sejam poucos, que creem num juízo pré-advento. Vocês querem um exemplo? Tem um teólogo luterano, já é falecido, Dr. Joseph Assais. Olha o comentário desse cara. Ele fala o seguinte, lógico, ele não crê como nós, tá? Que começa em 1844, não crê nisso. Mas esse teólogo, quando comenta 1 Coríntios 15, e falando também de João 5, 28, né? Ele fala o seguinte, olha, o fato de existir uma ressurreição para os justos significa que antes dessa ressurreição foi definido quem é justo. Não, mas não é lógico. E que antes dessa ressurreição foi definido quem é ímpio. Então, no comentário dele, ele diz o seguinte, o fato de na volta de Jesus for definido quem é digno da primeira ressurreição e quem é digno da segunda, indica que um juízo prévio foi realizado. Simples assim. Tá? E aqui, para finalizar, já que entramos no juízo, você tem que entender isso aqui, ó. Isso aqui é importante. O grande conflito vai fazer mais sentido para você. Quando as pessoas perguntarem para você por que Deus permitiu, por exemplo, que essas inundações e tragédias ocorressem no Rio Grande do Sul, entre outras explicações que eu não vou dar aqui de ordem natural e transgressões da lei da natureza por parte da humanidade toda, não vou entrar nesse detalhe, mas isso aqui vai ajudar você a dar uma explicação plausível, mesmo que não total, porque o problema do mar é muito complexo, né? Mas veja, quando o santuário começa a ser purificado, quando fala da purificação dele, né, que começa em 1844, a fase investigativa do juízo, queridos, que é a pré-advento,
que você vê aqui, não é? O tribunal, anjos ao redor, livros, e aqui você vê condenação do chifre pequeno e reino eterno dado aos santos. O que Deus faz nessa fase? Ele presta contas ao universo, condena o chifre pequeno e dá o reino eterno aos santos. Na segunda fase, é uma fase retrospectiva de juízo, ocorre no milênio. De acordo com esses textos aqui, agora Deus presta contas aos salvos, olha como Deus é bom. Condena os ímpios, na verdade ele confirma, né, a condenação deles e responde aos porquês da vida. Você percebe uma coisa? A fase executiva, que é após o milênio, de acordo com esses textos aqui, Deus castiga os ímpios, Deus destrói os ímpios e Deus acaba com o mal. Deus não realiza isso sem antes prestar contas ao universo e prestar contas para os salvos. Ou seja, aqui Deus responde os porquês do universo, aqui Deus responde os porquês dos salvos, para só depois realizar isso. Não vai ficar nenhuma dúvida de que Deus é amor, que Ele é justo e que Ele fez tudo o que podia para salvar todo mundo. Agora, se alguém perguntar para você o seguinte, mas por que Deus não destruiu Lúcifer no início? Você já tem a resposta. Porque Deus não é um responsável. Não é imprudente. Como é que Deus no início nunca ouviram falar de mal, nunca ouviram falar de pecado, de repente um anjo belíssimo, perfeito, que vivia próximo ao trono de Deus, acusa Deus de alguma coisa, aí Deus mata ele. O que eles vão pensar? Opa, onde há fumaça, há fogo. Então Deus não é imprudente, não é irresponsável. Deus tem que responder aos porquês para depois executar o juízo. O adventista não tem certeza da salvação pelo juízo pré-advento. Isso na cabeça, na imaginação de que não entende o assunto. Se o juízo pré-advento condena o chifre pequeno e me dá o reino eterno, e é para Deus esclarecer para o universo quem é quem no conflito cósmico, não tem um porquê de eu ter medo. É ilógico ter medo. Então Deus esclarece tudo. E só depois, amigos, Deus castiga, destrói e acaba. Você pergunta, por que tu colocou castiga primeiro e destrói? A resposta é muito simples. Eu não sei se você já leu, mas você deveria ter lido. O Grande Conflito, páginas 544 e 545. Ellen White fala que alguns ímpios vão queimar mais tempo do que outros, e que o diabo vai queimar muito mais tempo ainda. Vai ser o último. Eu não sei se você sabia, mas nem todo pecador vai ser consumido como palha. Leandro, a igreja ensina o tormento eterno, não é o tormento eterno. A igreja ensina a justiça proporcional. Queridos, se Deus não castiga proporcionalmente, Deus seria injusto. Veja, a nossa doutrina é a mais equilibrada e bíblica. Veja, qual é o problema no meio católico e evangélico em relação a isso? Não estou julgando a sinceridade dos nossos irmãos, tá? Ellen White mesmo fala, na página 383 do Grande Conflito, que no meio protestante tem mais filho de Deus que no meio adventista. E na página 449 ela fala, inclusive, entre os católicos, tá? Então, aqui não é para ninguém se achar, eu sou da igreja verdadeira. Mas o que adianta ser da igreja verdadeira e você não ser verdadeiro também, não é? Tem que pensar nesse outro detalhe. Então, veja, eu não estou questionando a sinceridade, mas tem um problema lógico, filosófico e teológico no tormento eterno. Se Deus pune eternamente todo pecador, então Ele está dando a mesma sentença para o pai do pecado e para quem pecou 80 anos. Isso é um problema. Como é que o diabo vai ser atormentado no inferno com um pecador que pecou 80 anos por causa dele ainda? Não tem lógica. Agora, o outro extremo também é um problema. Como é que Deus vai destruir como palha um ladrão de galinha que não se arrependeu e Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus? É óbvio que esse criminoso, esse assassino, esse psicopata, ele vai queimar muito tempo do lago de fogo. Mas muito tempo. Porque o castigo é proporcional às obras e à impiedade de cada um.
E eu te digo uma coisa, Lucas 12, 47 e 48. Alguns do juízo receberão muitos açoites e outros poucos. Então o castigo é proporcional. Alguns ímpios queimarão como palha, outros com dias, outros com anos e alguns até com séculos. Para depois, sim, se transformar em cinza e em fumaça. Leia o Grande Conflito, 544, 545, estuda Lucas 12, 47 e 48, estuda Mateus 11, 20 a 23. Jesus fala que das cidades impenitentes, ele fala assim, olha, o castigo sobre Sodoma e Gomorra será menor do que para vocês, que vocês me rejeitaram. Essa é a proporcionalidade de castigo, irmãos. Tá? Aí quando um cristão se escandaliza, né, quando você explica sobre pena de morte na Bíblia, o cara não para analisar que a maior pena de morte de todas vai ser essa do juízo final. Cara, ou seja, o cara não interpreta a realidade com base na Bíblia, mas com base na cabeça dele, cheia de imaginação fértil e ideológica, né? E não teológica. Então, queridos, uma informação final para vocês. O juízo pré-advento começou em 1844. Nós estamos em 2024. Sabe há quantos anos Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados? Desde esse período? Estou falando desde esse período. 180 anos. Leandro, qual é a importância disso? No dilúvio foram 120 anos. Você parou para pensar que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Você já parou para pensar nisso? Para os antediluvianos, Deus deu 120. Para nós já são 180. Amigos, Jesus vai voltar. Queiramos ou não. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você não precisa temer o juízo. Em nenhuma das suas fases. Se você pertence a Jesus. Se você é um pecador e não um pecadeiro. Porque Hebreus 8, 1 e 2 diz assim, olha, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e da verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, a coisa mais importante do livro de Hebreus é que você tem um sumo sacerdote no céu. Ele é o seu advogado e é o seu juiz. E aí eu lhe faço uma pergunta. Nunca a doutrina do juízo investigativo me tirou a certeza da salvação. Como alegam alguns que não entendem nossa doutrina. Por quê? Meus amigos, vejam bem. O que a doutrina do santuário e do juízo investigativo ensina? Que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Jesus Cristo é o meu advogado, mas ensina também que Ele é o meu juiz. E aí eu te pergunto uma coisa. Se o seu Salvador é o seu advogado e o seu juiz, como é que você vai perder a causa no tribunal divino? Tem que ser muito mala. Porque o teu advogado é o teu Salvador, que deu a vida por você na cruz. Sofreu uma dor muito mais do que física. Uma coisa absurda, uma separação entre a trindade naquele momento ali. O teu Salvador é o teu advogado e é o teu juiz. Eu te garanto uma coisa, só vai perder a salvação quem realmente não quiser ser salvo. Porque o texto diz, João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus ou não crê? Não interessa o nível da sua fé. Ah, Leandro, eu tenho uma fé pequena, eu tenho uma fé maior. Deus não está aqui falando de nível de fé. Ele quer que você aumente a sua fé. Sempre. Mas aqui Ele não está falando do nível. Deus conhece a tua estrutura familiar e emocional?
Ele sabe, por exemplo, que se você teve pais opressores, chamar Deus de pai é mais difícil. Porque a primeira representação da divindade não foi uma figura legal para você. Deus sabe. Mas Deus, Ele ama você independente disso. Deus entende a sua estrutura. Deus entende os recursos emocionais e o que você tem para oferecer para Ele. Ele aceita a sua fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda. Ele amou de tal maneira. E você não crê nele, mesmo que tenha uma fé de grão de mostarda, você já está salvo em Cristo. Lógico, tem uma condição. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna. Só não desistir de Cristo. Olha que texto bonito esse aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não vai só terá. Não está no futuro. Tem. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus que diz sobre o pecado. Cristo é o único ser que pode nos libertar dessa ira do pecado. Então, se você crê nele, você já tem a vida eterna. E olha João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque o termo grego aqui é crisis. O termo juízo aqui não é o juízo pré-advento, tá? É o juízo executivo. É o que condena. Mas passou da morte para a vida. Por isso também pode salvar totalmente, não é em parte. Não é salvar um pouquinho, é totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, até quando o Espírito Santo for retirado da terra, após o término do trabalho de intercessão de Cristo, Cristo vai continuar protegendo você. Quando Ellen White fala que vamos viver na presença de um Deus santo, seu intercessor, fala porque ele vai ser retirado dos ímpios. O Espírito Santo não vai ser retirado da sua vida. Se hoje com o Espírito Santo a nossa vida é difícil nesse mundo de pecado, imagine sem o Espírito Santo. Todo mundo estaria perdido. Então a presença de Cristo, meu amigo e minha amiga no santuário celestial, é a certeza que Deus nunca vai abandonar você. Especialmente no período mais difícil da história humana. Creia em Jesus, permaneça nele. Aproveite as oportunidades, aproveite que já estamos aí com 180 anos de graça, contando a partir de 1884. E decida hoje aumentar a sua amizade com Cristo. Que Deus te abençoe. Que a sua fé se renove no Senhor. E que essa doutrina bonita do santuário celestial fortaleça a sua comunhão com Deus. E dê a você a certeza da salvação em Cristo e da vitória final. Não desanime dele, porque ele não desanimou e nunca vai desanimar de você. Teremos uma música final, teremos um louvor final aqui com o Ronald, depois faremos nossa oração. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos Face a Face, número 477 do nosso cenário, para nós sairmos daqui vislumbrando esse momento onde poderemos ver o nosso Jesus voltando nas nuvens dos céus. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver. Face a face, face a face eu hei de vê-lo. Quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quase posso contemplá-lo, vejo como por um véu,
viver-se lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier a glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo. Amém. Face a face. Face a face eu hei de ver, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Nosso Criador, muito obrigado pela revelação da sua palavra, pela luz que ela dá às nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque na profecia das 2.300 tardes e manhãs nós aprendemos que temos um Salvador que participa do juízo juntamente com Deus Pai, e que a presença dele no santuário celestial é a certeza da nossa presença com o Senhor e da nossa vitória também. Dá-nos, Senhor Deus, a fé que precisamos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, muito obrigado, porque dependente do nível dessa fé, se nós permanecermos com Cristo, a nossa salvação está garantida no Senhor. Mas para isso, Senhor Deus, preserva-nos, para que não desistamos dos seus caminhos. Que jamais permitamos que o pecado fale mais alto a nossa mente, ou as nossas dúvidas, mas que queremos que um Deus de amor, que assim como Ele tira todas as dúvidas do universo, um dia Ele vai tirar as nossas também. E que naquele grande encontro, Senhor Deus, nós estejamos preparados com os nossos familiares, nossos filhos, nosso cônjuge, as pessoas que nós mais amamos, Senhor Deus, que todos estejam junto conosco. Dá-nos uma semana feliz e abençoa o restante deste evangelismo. E aquele seu filho que ainda não conhecia esta mensagem, que o Senhor toque no seu coração, para que até o final desta série ele tome uma decisão firme por Jesus Cristo. Pedimos agradecidos, em nome do Salvador. Amém. Uma ótima semana para você.